Olá, galerinha. Falar um pouquinho sobre o concurso para delegado aqui do Maranhão, da Polícia Civil do Maranhão, feito pela Banca Sebrasp. Então, se você não segue a gente, deixa sua inscrição feita já a partir de agora. Deixa seu joinha no nosso vídeo, né? Traga para mim qual é hoje a sua maior dificuldade. Então, comenta aqui qual é a sua maior dificuldade na preparação para concurso. Qual é o seu calcanhar de Aquiles, né? O que é que lhe dá ali mais medo, o que é que lhe atrapalha nessa preparação. Então, vamos lá, sem gastar muito tempo, sem perder muito do seu tempo. A ideia é fazer vídeos curtos, Banca Sebrasp, mas nesse caso a Banca Sebrasp sem ser de múltipla escolha. Igual as outras, 5 opções, você escolhe a certa e segue o jogo. Mais simples para quem está acostumado aí, não precisa se aprofundar tanto na banca, mas é bom praticar a banca de Sebrasp também com múltipla escolha. Quantidade de vagas, então são 58 vagas. É uma boa quantidade de vagas, não é tanto como o cargo de investigador. Quem está fazendo aí, olhando os dois editais, vê que investigador tem muito mais vaga, mas também ganha muito menos, né? Veja que é quase 4 vezes menos aqui, 3 vezes menos o valor da remuneração. E fica a quantidade de cadastro é bastante grande, 174 vagas. Então, o que é que dá a ideia aqui é que devem chamar muitas pessoas. Então, não deixe de estudar, porque são só 58, são 58 mais 74. Então, mais 174. Então, é muita vaga. A inscrição não deixe para fazer no último tempo, você pode fazer até começo de agosto, já faça, já pague, já deixe tudo pronto. Não perca seu concurso porque não fez uma inscrição. Data da prova objetiva até dia 1/11, data da prova discursiva, dia 13/12. Então, nesse ano você resolve tudo. Você vai fazer sua objetiva, vai fazer sua discursiva. Veja que aqui tem uma vantagem, você tem um espaço entre objetiva e discursiva. Então dá para você passar da objetiva e começar a se preparar para a discursiva. Nesse concurso, não se preocupe tanto hoje com a discursiva, se você tem tempo. Vai treinando uma vez por semana, mas depois que passar, você vai fazer ele muita discursiva sim. A gente tem curso com correção individualizada aqui. Se precisar de ajuda, nos procura, que a gente lhe ajuda nessa preparação. Você vai mandar para mim o seu texto, eu vou corrigir, vou lhe dar feedback. Isso ajuda você a avançar ali muito rápido. Né? Tem aqui as cidades que vão ser feitas a prova, então faz aquela mais perto da sua casa, que você gasta menos tempo. E no final, toda a parte dos testes, exames médicos, né, as avaliações são feitas em São Luís do Maranhão. O conjunto de matérias, não vou passar e não vou gastar tanta energia em cada um deles, mas veja que você tem blocos de matérias. Né? Então tem um grupo 1, um grupo 2, grupo 3. O grupo 1 ali, direito digital, direito civil, né? Um direito mais técnico. Depois você vai para o direito administrativo, direito mais público, constitucional. E depois a questão penal, né? Mais ligado, mais pesado, vamos dizer assim, nesse tipo de concurso. Veja que ele tem um número maior de questões do que as outras. A discursiva, quase questões discursivas, uma peça, veja que é pesado. É concurso pesado, com muita coisa. Normalmente você tem concurso, só tem uma questão. Aqui a gente está falando em 5 questões, né? Em 5 discursivas, vamos dizer assim. Você tem prova oral também, tem que se preparar, tem que treinar. Uma coisa é escrever, outra coisinha é marcar o X, e outra coisa é falar sobre o tema na frente de uma banca, né, com todo o nervosismo. Então você precisa estar praticando e ainda tem um curso de formação. Então é um curso bem difícil aí na preparação. A quantidade de pessoas que são consideradas aprovadas na prova objetiva, então são 928 pessoas que são aprovadas. A questão certa vale 1 ponto, não marcou certa, tira 0 pontos. Veja que ela vai valer a objetiva aí 100 pontos, né? Os conhecimentos que a gente acabou de passar, aqui para você dar um print numa estrutura mais organizadazinha, né? As matérias que vão cair. A sua prova discursiva, que pesa muito, né? Então, 4 questões de até 15 linhas. Gente, aqui é a primeira coisa, 15 linhas é pouco espaço. Então você tem que estar treinado a escrever tudo o que sabe num espaço pequeno. Pratique bastante. Não ache que é fácil, não. 5 pontos cada uma, vale 20 pontos. E uma peça que 60 linhas, veja que é o inverso. Eu tenho que aprender a escrever muito em pouco tempo, em pouco espaço, e depois escrever num espaço grande. A soma das questões vale a peça. Então, as questões são tão importantes quanto a peça. Eu falo isso porque muitas vezes a pessoa só pensa na peça, fica praticando a peça do concurso para delegado e esquece de fazer as questões. E aí vai bem na peça e mal na questão. A gente trabalha com recurso, gente, eu pego direto isso. Então se prepara para tudo. Se precisar do recurso, nos chame, que a gente vai lhe ajudar. A gente já transformou a vida de dezenas de delegados ao longo desses anos trabalhando com recursos de prova discursiva. E prova oral também, vamos ajudar você na prova oral se for necessário. Falando em prova oral, apareceu ela e ela, veja aí, 10 pontos. 10 pontos pesa, gente. Vai avaliar quais áreas, administrativo, constitucional, penal e processual penal. Então, as matérias mais básicas ali, né? Penal e processual penal muito básico para quem estuda para essa área.
terá duração de 20 minutos, 5 minutos por disciplina. Então você vai ter que ser capaz de falar 5 minutos de cada disciplina de um tema que foi escolhido por eles. Uma pergunta que eles vão lhe fazer. Não é qualquer coisa, que vocês falam 5 minutos de direito penal. Ah, meu amigo, aí você fala. Eu até teria dificuldade. Direito penal sempre foi um direito que para mim é difícil. Fala de direito administrativo, eu já falei com mais constitucional, talvez eu fale. Mas aí você vai ter constitucional em que aspecto, em qual pergunta, em qual contexto. Isso aqui vai ser mais difícil. Você tem que tirar no mínimo 5, mas normalmente se você chegar aqui com uma nota tão baixa precisando do 5, dificilmente você vai ser aquele cara que passa. Mas como aqui você tem uma fase maior, você tem uma objetiva, discursiva, né? Pode ser que um 5 consiga sim me aprovar. Lembra que a gente tem uma quantidade de vagas grande ali sobrando. A parte de título também é importante. Veja que se você tem um diploma ali de pós-graduação, de doutorado, vai 4,75. Difícil doutorado você não faz um diploma, tô fazendo um doutorado, bicho, cansativo pra cacete. Mestrado também foi cansativo. Mas aí você pode fazer as pós-graduações, falei rapidinho. Após essas faculdades particulares, olha, já vai uma pontuação boa. Vai fazer livro, vai pegar um livro desse. Tem empresas que fazem isso. Você vai publicar lá o negócio do livro e vai ganhar seu ponto. Então você vai jogar o jogo. Você não vai escrever o melhor livro do mundo, você não vai escrever o melhor artigo do mundo. Você tem que escrever um livro que tem ISBN, um artigo que tem ISSN. Tem condição, pode pagar, contrata essas empresas que têm isso e você vai conseguir fazer super rápido. Se tiver dúvida, me procura que a gente lhe ajuda aí no encaminhamento para essa solução. E as atividades, o que tiver, já junta essa documentação para que você possa usar e melhorar a sua pontuação. É muito ponto. Veja que eu estava falando ali de uma oral de 10 pontos e estou falando de uns títulos que valem 19 pontos. Lembrando que terão fase após a discursiva, né, e a objetiva. Que o exame médico, o teste de aptidão física, a avaliação psicológica. E após a prova oral ainda tem investigação social e avaliação de títulos. Então tem muita fase, é um concurso longo, um concurso cansativo, mas é cansativo e é longo para todo mundo. Então, gente, não desista por causa disso. Seria injusto se fosse só para você. Mas sendo para todo mundo, é a regra do jogo. De novo, datas importantes, tira um print, imprime, bota ali na sua janelinha, na sua porta, na sua parede. 1/11, faça a prova objetiva. 3/12, faça a discursiva, caiu outro peso. E assim vai continuando o resultado provisório ali em janeiro, 13 de janeiro. Provavelmente tem um recurso logo depois. Nos procure, já reserve sua vaga para que a gente possa fazer um trabalho conjunto com você e mudar a sua nota da prova discursiva. Só não faça recurso da discursiva se você puder tirar a nota máxima. Se valia 10, você tirou 10, beleza, não vai fazer. Se valia 10, você tirou 9,5, você vai fazer se couber. A gente precisa avaliar, tem espaço, vamos aumentar. Eu já aumentei notas que eram muito boas para notas máximas, excelentes. E é isso que a gente tem que lutar no concurso. Venha se preparar, né, para o seu concurso. Se precisar de mentoria, de acompanhamento, nós fazemos isso aqui com você. Não tenha vergonha em pedir ajuda quando precisa de ajuda. Eu lá atrás dizia que a mentoria não era muito útil e hoje eu diria não. Se eu fosse começar a estudar hoje, eu contrataria algumas pessoas para me dar alguns notas e depois sim continuar o meu estudo, talvez ser um mentor. Mas tem gente que precisa de um mentor ali durante toda a preparação. Então não tenha vergonha em pedir a ajuda. Quem não segue a gente lá no Instagram, aproveita para seguir lá. Tem muita informação, tem muito resultado desse trabalho ao longo dos anos, muito feedback dos candidatos, para que vocês vejam a seriedade do que a gente tem feito aqui com vocês. Muito sucesso nessa preparação. Não desista se o resultado tão sonhado não vier daquele primeiro concurso, mas tenha certeza que mais cedo ou mais tarde você vai estar ali no cargo tão sonhado, sendo servidor público e ajudando a sociedade como um todo.